Bom, a gente vai falar sobre a situação dos indígenas no Maranhão, Rafa. Cresce a violência contra os povos indígenas daquele estado. Em menos de um mês, 4 indígenas Guajajara e um não indígena, o motorista da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, foram vítimas de violência. Dessas 5 pessoas, apenas 2 sobreviveram. A gente vai falar sobre esse assunto com Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário CIMI Regional Maranhão. Olá, Gilderlan, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado né? É um prazer estar aqui com vocês. Embora falar de um tema bastante dolorido, né? E também bastante delicado, né? Que é o caso da escalada da violência contra o povo Guajajara, aqui no Maranhão, em especial ali na terra indígena Araribóia. Lógico que isso é um reflexo também que a gente tem nas outras terras indígenas no estado do Maranhão. Exato. Gilderlan, bom, entre 9 e 31 de janeiro, né, foram 5 ataques, né, resultando em 3 mortes, e das 5 vítimas, 4 eram da terra indígena Araribóia, como você falou. Essa terra indígena sofre com crônicos ataques de madeireiros e caçadores, né, Gilderlan? A terra indígena Araribóia, né, há muitos anos ela vem sofrendo, né, com as invasões, os processos de invasão. Quer dizer, você pega desde a década de 80, que começa com a raiz do Puai, né, depois passa pelo ciclo do Cumaru, logo em seguida o Jaborandi e atualmente a questão madeireira, né? Então você vê que é um processo contínuo de invasões nesse território. Então, ao longo de todos esses anos, muitas lideranças indígenas dessa terra, né, foram assassinados, morreram, né? E, infelizmente, são casos que ficaram impunes, né? Ficaram impunes, porque não houve investigação, então, portanto, ninguém foi responsabilizado pelo assassinato ali desses indígenas, né? A não ser agora, no caso mais recente, que é o caso do Paulo Paulino Guajajara, né, assassinado em novembro de 2019, né, que vai a júri popular. Os demais casos, como Maria dos Anjos, Timóteo, né, Tomé Guajajara e outros mais, né, não foram ainda solucionados e, portanto, os inquéritos continuam em aberto e ninguém está respondendo. Então, é uma preocupação enorme, né, nesse sentido, observando exatamente esse histórico da violência com essa terra indígena, porque nós estamos falando da segunda maior terra indígena do estado do Maranhão, são 413 mil hectares, onde vivem mais de 10 mil indígenas hoje aproximadamente, né, nessa terra. E tem tanto os Guajajara, como também tem os Auá não contatados dentro desse território. E aí, por isso mesmo, a preocupação ainda mais com eles, porque vocês têm 2 povos que necessitam dessa área para continuar existindo, né? Então, essa violência, ela é preocupante, né? Porque a gente tem visto ao longo desses anos. Por exemplo, a terra indígena Araribóia, de 41 Guajajara, 27 são da terra indígena Araribóia, né? Agora 28, nesse caso, hoje são 28. 28 e 2 tentativas de assassinato mais recente. Então é preocupante você ter esse número de indígenas assassinados num período de 2005 a 2023, né? Quer dizer, é um número gigantesco, é quase um por ano. Então, você ter pessoas dessa terra assassinadas nesse espaço curto de tempo, isso preocupa. E aí é visível, né? É visível nesse sentido essa violência contra eles. É lógico que as lideranças, né, têm feito a sua resistência interna e têm tido as suas preocupações com essa situação. No entanto, faz-se necessário que haja um fortalecimento dos órgãos públicos de fiscalização e também de proteção, porque as lideranças indígenas estão fazendo o seu papel. E ao fazer o seu papel, que é de proteger também o seu território e assumindo o papel do Estado, né, colocando seus corpos diante disso, a violência ela tende a aumentar, né, porque aí as pessoas que desejam explorar o território, eles vão cada vez mais, digamos assim, tá
cometendo violência contra os indígenas, né? Então, e aí a gente precisa dessa situação da proteção, da fiscalização, tanto dentro do território pelos órgãos responsáveis em terras indígenas, como no entorno dos municípios, que aí é uma responsabilidade do Estado em fazer essa proteção, porque infelizmente a gente também tem os carros madeireiros que transitam nos municípios, né, diretamente, temos as serrarias que ainda funcionam nos municípios, então isso também precisa ser alvo de uma fiscalização para que essa situação ela possa ser resolvida dentro da terra indígena. Então, faz-se necessário que essas políticas elas funcionem e assim, portanto, os indígenas tenham uma segurança de andar dentro do seu território. Exato, e muitas vezes, falando dos municípios, né? Muitas vezes autoridades locais, você acredita que são coniventes com essa situação? Infelizmente, a gente acredita que sim, porque não é possível que um caminhão madeireiro que transita no município, que sem porta, né, sem nenhum material de segurança, sem nada, e passa diretamente pela polícia. Não é possível que a polícia não veja isso e não procure fazer o que tem que ser o seu papel, né? De serrarias que estão ali no municípios que estão funcionando com madeira que todo mundo sabe que não tem de outro lugar, a não ser da terra indígena, e ela funciona livremente e os caminhões madeireiros transitam na cidade livremente. Lógico, se isso não é uma conivência, eu não sei o que isso significa, né? Mas essa é uma realidade que a gente constata diretamente. Os policiais sabem, né, dos municípios, sabem onde estão as serrarias, as madeireiras, sabem que os caminhões circulam, quem são os donos dos caminhões, né? Muitas das vezes tem isso. É lógico, em dado momento, além do poder, né, a própria polícia, nesse sentido, deixar de cumprir o seu papel, a gente tem também o poder político nesses municípios que também acabam interferindo em dado momento a favor dos madeireiros, né? A gente já teve situações que advogado de prefeitura, né, acaba defendendo o madeireiro, entrando na justiça para retirar os caminhões madeireiros que foram apreendidos e que, logicamente, logo em seguida voltariam para dentro da terra indígena, né? Isso é fato que a gente também tem acompanhado. Então, há uma articulação entre esses poderes, né, nesses municípios, para que essa exploração continue. Infelizmente, é um pensamento que a gente pensa equivocado, porque um município como Amarante, Arame, não podem sobreviver dos recursos da terra indígena, porque a terra indígena ela é usufruto dos indígenas. O município não pode ficar dependente exclusivamente também dos recursos naturais dessa terra indígena, porque ela tem os indígenas que necessitam também. Quer dizer, os indígenas acabaram encurralados, né? A cena que você está trazendo, né? Que se os municípios são coniventes, né? Ainda tivemos 4 anos de governo Bolsonaro e governo federal com todo o desmantelamento da investigação aí das irregularidades, né? Dos madeireiros ilegais, dos caçadores. Quer dizer, foi um momento, ainda está sendo um momento que ainda a gente ainda não conseguimos, não é isso, Joderlan? Colocar em plenitude, né, tudo que precisa ser colocado em relação à fiscalização, enfim, tanto IBAMA, FUNAI. Ainda a gente precisa agilidade nesse sentido, ou é difícil mesmo fazer essa reconstrução desse aparato todo que foi desmantelado? De fato, precisa ser feito, está sendo feito, né? É um processo que ele demora, né? Esses 4 anos do governo Bolsonaro, houve uma desestruturação total, né? Dos órgãos de fiscalização do Estado brasileiro em relação à questão indígena. Olha o que a gente tá vendo atualmente, o que está acontecendo lá na terra indígena Yanomami, né? Quer dizer, é o exemplo de que há um desaparelhamento dos órgãos federais do Estado, que era intencional, né, para não cumprir a sua função e assim, né, favorecer as invasões nas terras indígenas, né? Porque à medida que a FUNAI, o IBAMA não terem condições de fazer o seu papel, é lógico que isso favorece as invasões.
E aí isso aconteceu. E se está, né, ainda tomando agora um processo de reestruturação para que se tome as decisões e faça aquilo que tem que ser feito na reestruturação desses órgãos, porque é fundamental que aconteça essa reestruturação, porque eles são importantes no sentido da fiscalização. É lógico, isso é uma situação que aí está sendo, no atual governo, está se tendo prioridade para que aconteça, e acho que é importante fazer e garantir essa proteção. É lógico que também, por outro lado, faz-se necessário o fortalecimento das organizações indígenas locais, porque elas têm feito também esse papel. Eu acho que é super importante também continuar esse apoio a eles, que eles têm cumprido, também têm fiscalizado, protegido seu território. E aí a gente viu no processo da pandemia, as próprias lideranças indígenas dentro dos seus territórios foram quem foram fazendo barreiras sanitárias aqui no Maranhão, foram que foram discutindo uma forma de tratamento para as pessoas que estavam doentes, né, a partir da sua medicina tradicional. E, ou seja, isso deixou um pouco uma desestruturação na política, né, diante de todo esse quadro, a política indigenista diante de todo esse quadro. Portanto, agora se começa um processo de reestruturação na saúde, na política de proteção, né, no processo de continuidade de demarcação das terras indígenas. Então, tudo isso se precisa, de novo, passar um processo de reestruturação, de discussão, para que a gente possa continuar avançando nesses temas, né? Exato. Agora, para a gente não ficar apenas nos números, né? Essa é uma preocupação nossa, Gilderlan, que a gente começou, né, a conversar falando que em menos, enfim, de um mês, 4 indígenas Guajajara e um não indígena foram vítimas de violência, né? 3 morreram, né? Então eu queria que você falasse dessas pessoas, desses seres humanos, né? Enfim, desses que morreram, desses que sobreviveram. Fala um pouquinho deles, enfim, até para prestar uma homenagem, né, a esse povo aí sofrido, os Guajajara. Falar de Benedito e Júnior, né? 2 jovens, né? Você vê, são 2 jovens que estavam dentro do seu território, né? Estavam retornando de um ritual ali dentro do seu território e são alvejados, né? Criminalmente, assim, a família fica em desespero, né? Porque não tem histórico de violência, esses garotos não tem histórico de prisões, não tem episódio de nada, então 2 jovens de uma comunidade, né, que sofrem a tentativa de assassinato, né? E a gente entende isso meramente, né, pelo um racismo, pelo um ódio, né, aos indígenas ali naquela região de Arame. Isso é dolorido para a gente que acompanha, dolorido para as famílias, porque a gente não tem que estar presenciando isso, né? Os indígenas têm direito de transitar livremente seu território, afinal de contas a terra foi demarcada para eles. Raimundo, né? Que dizer de Raimundo? Um cara que eu conheci, conheço a família, me hospedei na casa deles várias vezes na aldeia, né? Várias vezes me trouxe para Arame para poder pegar carro para vir para São Luís ou Imperatriz, ou mesmo Grajaú, onde morava. Então, uma pessoa que a gente nunca viu falar de envolvimento nenhum com nada, né? Sempre foi servidor público, desempenhava a sua função com muito êxito, né? E a gente, ao receber essa notícia, dói profundamente a situação dessa, porque a gente conhece a família e tem uma relação muito boa e sabe do que era aquele ser humano, uma boa pessoa que sempre esteve junto, né? O Raimundo era funcionário da CESAI, que era casado com uma indígena, né? Casada com Marta. Tá. Casada com Marta, uma família, com as filhas, né? Marta, professora, sempre foi, hoje servidora. Nunca tiveram na aldeia discussões. Seu Alcides, uma das pessoas, o pai de Marta, uma das mais velhas da aldeia, nunca a gente sabe disso e tem assim, lamenta profundo e dói bastante quando a gente fala dessa situação, porque
a gente conviveu, né? Conviveu, isso é que mais ajudou, a gente convivi com ele, convivi com a família, sei quem são a família. Então isso dói bastante, né? Lógico que os outros crimes também dói, né? O de Amarante também, sei quem são a família, sei a esposa do rapaz, a mãe dele, com quem é casado. Então, assim, são assassinatos que dói bastante, que a gente fica sentido, porque são pessoas boas, trabalhadoras, né? Que ao contrário de que muita gente diz, os índios vivem à custa do governo, os índios recebem do governo, tudo isso do governo é mera falácia, né? Os indígenas trabalham, são trabalhadores rurais, né, para poder sustentar sua família, né? Então, esses assassinatos assim dessas pessoas, elas machucam profundamente, e que a gente tem como CIMI nos empenhado nesse sentido é de que os culpados sejam responsabilizados, porque isso não pode ficar impune. Quer dizer, você encontra uma liderança assassinada na beira da estrada, né, como sempre acontece, e aí isso é que morreu de causa natural, morreu disso, quer dizer, é mais uma coisa que vai ficando, aí mais um crime que vai ficando sem impunidade, sem aprofundamento nas investigações, sem nada, né, e os indígenas dizendo, olha, ele estava com marca de espancamento, parece que foi atropelado. Então, enfim, aí fica o dito por não dito, um diz uma coisa, outro diz outra, e certo que a família fica sem seu ente querido, né? Exato. Judelan, só para esclarecer, esses dois jovens, as notícias que eu tive aqui é de que eles estão em estado grave, ainda no hospital. Você tem alguma notícia? Não, graças a Deus estão melhor. Estavam, de fato, em um estado muito Tá. grave. Eles estavam, ficaram bastante tempo já na UTI, né, a gente tem esperança, mas graças a Deus retornaram. Já estão na aldeia, estão recebendo o seu tratamento lá na aldeia, né? A equipe multidisciplinar de saúde está acompanhando lá na aldeia, estão tendo tratamento específico lá. Uhum. E, enfim, estão bem melhor, e nada melhor do que a própria aldeia para eles ficarem, e graças a Deus sobreviveram a esse ataque brutal que sofreram. Daqui para frente agora é acompanhar as investigações, e espero que quem fez isso com eles sejam punidos. Júnior e Benedito não mereciam ser alvejados da forma como foram, com essa tentativa de homicídio. Dois jovens com a vida inteira pela frente, né? Acho que é importante a gente, nós que atuamos com eles, né, que estamos junto a eles, também a sociedade brasileira entender de que esses povos têm o direito de existir, né? Não pode ser, Claro. vocês não podem serem mortos assim, né? E a gente achar que isso é natural, né? Naturalizar essa violência contra os povos indígenas, contra os jovens, contra todo mundo. Não é aceitável que a gente faça isso, né, nessa naturalização. É importante que todos nós nos unamos, estejamos juntos para poder defender os povos indígenas, defender, né, o povo preto, né, defender os ciganos, defender os povos, os quilombolas, né, as comunidades tradicionais no Brasil, porque têm um papel lindíssimo, têm sua cultura, têm sua religião, né, então são pessoas que também têm esse direito de existir, né? Exato. Judelan, você estava falando, acho que do caso do Zé Inácio, né? Que ele foi encontrado com marcas de violência às margens da BR-226, mas o Instituto Médico Legal, né, de Medicina Legal de Imperatriz, município aí do Maranhão, disse que a morte do José Inácio Guajajara foi em decorrência de causas naturais. Quer dizer, aí a gente vê exatamente o que você tinha falado logo no início, né, em relação enfim, o que os indígenas sofrem em relação às autoridades locais, né? Pois é isso que a gente diz, o ML diz, não, só foi de causas naturais, os indígenas mandam as fotos com José Inácio, com sinais na barriga, né, sangrando, né, marcas no braço, e aí quando se questiona, diz, não, o sangramento é porque ele bateu numas pedrinhas que tinha lá e tal, né? Então você vê que um discurso que não nos ajuda, né, a esclarecer bem os fatos. Acho que é importante, e os indígenas sabem disso, que José Inácio não é o primeiro dessa forma, né, de ser encontrado na beira da pista com marcas de espancamento, depois leva, faz as análises, depois se volta
né? E a comunidade não tem o pleno retorno, né? Mesmo aqueles que se dizem que não foi assassinado, até hoje também nunca foram investigados. Como em dezembro de 2019, dois indígenas que foram baleados nessa mesma terra indígena, passando por essa mesma BR, até hoje não tem ninguém punido, né? Ninguém está respondendo nenhum processo sobre isso, porque as investigações nunca foram concluídas, né? Então, você vê que já é um padrão dessa região, um padrão de ações que possibilitam que essa impunidade continue, né? Esse padrão, infelizmente, a gente tem que começar a desconstruir também essa realidade, entender que esses indígenas estão sendo vítimas de assassinato, né? Estão sendo vítimas dessa violência que tem aumentado cada vez mais contra eles por conta da defesa do seu território, a defesa dos seus direitos, né? E nesse período que a gente está falando, né, em janeiro, também foi encontrado um indígena isolado, também assassinado, né? Quer dizer, também, enfim, queria que você falasse um pouquinho desse indígena e a importância, né, desses indígenas isolados também. Pois foi encontrar os indígenas, os guardiões da floresta, né, encontraram um túmulo, né, e aí identificaram de imediato que era de um auá isolado, né, que vive dentro da terra indígena Araribóia. Acionaram a polícia, nos comunicaram, nos relatando o fato, e a gente foi buscando para, né, aí acionar os órgãos responsáveis para que pudessem ir ao local, né? Os auá já contatados que estão não deixaram fazer a autópsia, né, do corpo por temer aí uma série de questões da própria, né, espiritualidade deles, mas infelizmente essa região na qual ele foi encontrado, se sabe que é uma região que tem ainda muita invasão madeireira, que é essa região de Bom Jesus das Selvas aqui no Maranhão, né? Nessa região ali próximo à aldeia Genipapo. E antes desse fato, nós aqui no CIMI recebemos os relatos, né, desta região, de que madeireiros, né, estavam comentando nos povoados que tinham assassinado um indígena. Houve vários relatos que nós recebemos. Então, nos leva a crer que esse indígena, de fato, foi o que foi assassinado pelos madeireiros, né, esses indígenas auá. Então, o povo auá, que vive na terra de Araribóia, né, é um povo não contatado, de fato, ele vive exclusivamente desse território, né, é ali que ele tira o sustento da família, né, e ele depende daquele território. Por isso que nós como CIMI, temos cobrado para que haja a proteção daquele território, porque sabemos que esse povo que ali está vivendo, tanto os Guajajara como os Auá, os Auá, precisam desse território para continuar existindo. Os Auá principalmente, porque eles não são agricultores, não produzem suas roças, né? Não tem recurso para comprar sua alimentação. A floresta fornece tudo para eles, né? Fornece tudo. Se eles ficarem sem a floresta, aí corremos um risco deles deixarem de existir. Então é importante que haja essa preservação. Os Guajajara também têm feito essa luta para a proteção do território em função deles. Então é importante que a gente possa contribuir. E a gente sabe de que a terra, ela, estando livre das invasões, consequentemente, eles vão estar garantindo o seu bem viver, vão estar continuar a existir, né, mas por muitos anos como eles viveram. Porque já são vítimas de muita violência, né? Continuam sendo vítimas dos madeireiros, foram vítimas quando foi construída a BR 222, que dividiu o território deles, né? Por isso que eles estão hoje estão na terra indígena Caru, na terra indígena Auá e a terra indígena Araribóia, estão divididos, né? E, portanto, não podem continuar sendo vítima dessa violência contra eles que está acontecendo no momento, né? Gilderlan, nosso tempo já está esgotado, mas eu só quero também citar aqui a grave denúncia, né, que foi feita
juntamente à missão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, por meio da Comissão de Direitos Humanos, que teve no território, escutou 47 caciques, sobre graves violações aos direitos do povo indígena Guajajara, e surgiram aí denúncias, né, de violência contra as mulheres, feminicídio, abuso sexual, também de crianças e adolescentes, né, que justamente tem aí na venda de bebidas nas aldeias a motivação para esses crimes. Então, a gente não podia também de citar, né, essa grave violação também de direitos humanos. E com isso a gente encerra aqui, Gilderlan, a nossa conversa. Muito obrigada, um forte abraço para você. Muito obrigado, um grande abraço. Estamos aqui com o Gilderlan Rodrigues, coordenador do CIMI Regional Maranhão. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.